É Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube voltado à dança, esse canal leva o meu nome. Se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido então a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas para receber todas as notificações, dê like, compartilhe, divulgue esse canal. E se for possível, que você apoie esse canal através do Pix celular 21 971 97 6960. Hoje nós vamos conversar sobre a dança desportiva. Que estilo de dança é esse? E mais, como é que esse estilo de dança foi parar ou vai parar numa competição de altíssimo nível como as Olimpíadas? A dança desportiva estará em Paris em 2024. E quem vai nos explicar como essa dança foi até lá, o que é essa dança, é um técnico brasileiro, mas que atua também no exterior, Patrick Tebaldi. O Patrick vai nos explicar então como será a apresentação para o mundo em forma de competição olímpica, a dança desportiva. E Patrick já entrou aqui. Patrick, eu vou lhe convidar então para esse nosso bate-papo sobre dança desportiva e a Olimpíada de Paris em 2024. Deixa aqui convidar Patrick. Patrick Tebaldi já. Patrick, o convite foi feito. Espero que tenha chegado aí. Patrick Tebaldi. Oi, Wanderson, tudo bom? Melhor agora. Muito obrigado por você ter aceito esse convite, hein? Imagina, é sempre um prazer poder falar de um trabalho que é prazeroso de fazer, né? Uhum. Uhum. Patrick, a gente vai falar sobre a dança desportiva na Olimpíada, mas eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre você. Você tem uma formação em dança, como é que você chegou aí à dança desportiva? Olha, eu comecei na dança, na realidade, foi meramente por acaso. Eu Ah, literalmente foi assim, uma amiga queria um parceiro para dançar, ela não tinha ninguém. Eu falei assim, vamos lá fazer, vamos ver o que é isso, né? O que é essa coisa de dançar, porque até então eu sempre me achava que eu tinha dois pés esquerdos, não conseguia fazer um para a direita ou para a esquerda, não tinha essa noção. E de lá para cá, era não dança de tem tanto salão? tempo assim. Era dança de salão, sim, era dança de salão. Isso foi em 2007, por aí, né? Então não tem tanto tempo, Uhum. seja de prática, seja de aula especificamente. E quando eu entrei, 3 meses depois, mais ou menos esse período, eu já entrei na dança esportiva. Por quê? Porque a escola na qual eu fazia aula, ela tinha a dança esportiva como uma das aulas dentro da escola. Aí, como eu gosto pouco de desafio, eu sempre falei, não, vou tentar fazer essa aula também. E comecei a fazer, né? Comecei a aprender. Alguns meses depois também já comecei a participar de competição, fazer algumas apresentações. E desde então eu não parei de estudar e de entender a dança, ver o que eu queria com a dança especificamente. E, e eu, assim, a minha formação, na realidade, é basicamente essa. Eu não tenho eu digo assim, eu não tenho uma formação acadêmica específica. Por exemplo, eu não tenho uma Uhum. faculdade, um bacharelado, uma licenciatura em dança, tá? Assim como uma boa parte, uma grande maioria da dança tem, né? Seja por formação mesmo, né, por indicação da própria escola que frequenta ou da própria companhia que frequenta, tem aí uma formação, seja uma formação acadêmica ou uma formação técnica em dança, né, as pessoas tendem a buscar essa formação, e a minha formação, na realidade, não é
não tem muito a ver com a dança, inclusive a minha formação é ciência da computação e pedagogia, não tem formação acadêmica direta, né? Henrique, E, você me permita aqui fazer uma interferência na sua fala. claro, Bem, claro, claro. primeiro que eu vi que em poucos meses você descobriu que tinha um pé direito também, não é? Também, E ótimo. pois é, Ok, você começou a dança em 2007. Nós temos mais ou aí, menos. isso, mais ou menos, 2007, nós temos então 15 anos de prática, não Sim, é? sim. Eu posso dizer para você que a prática dentro de sala de aula, a prática para o palco, é a prática que te habilita a ser um bailarino, ou a ser um professor, ou a ser um árbitro no seu caso. Sim, Não é sim. essa chamada formação acadêmica universitária. Essa formação forma pesquisadores, pessoas que se interessam pela dança no campo intelectual. Não é esse tipo de formação que forma um bailarino de verdade. Então, você não se preocupe. A prática é que conta. Viu? Não, sim, isso na realidade, eu fui ao longo dos anos, eu fui percebendo isso, até porque também, se eu for levar em consideração o tempo que eu atuo como árbitro, também não tem tanto tempo assim, tem Uhum. 2012, 2013 mais ou menos, foi quando eu comecei a assumir mais esse papel de árbitro, foi quando literalmente eu comecei a sair da parte competitiva de pista e ir para o outro canto da pista, né, que era a de arbitragem. E isso especificamente eu comecei a ver que o treinamento, né, em sala de aula, para apresentações, para competições, de uma forma geral, me permitiu transitar para a arbitragem, né? Me permitiu também, eu levei algum tempo para estudar, para entender a formação de arbitragem especificamente. E só em 2015, 2016 foi quando eu estava atuando mais profissionalmente. Quando digo profissionalmente, foi quando eu estava 100% focado na arbitragem. Foi o meu foco mudou 100% entre 2015 e 2016, que foi exatamente quando eu comecei a fazer os cursos de nível internacional. Foi quando eu comecei a perceber que eu precisava ir para fora, não só para buscar essa informação, mas também para perceber como que é a formação desse profissional. Mas, Né? E aí foi Patrick, quando... antes disso, você começou a fazer dança desportiva porque ela fazia parte da grade ali da escola onde você estava. Você Sim, chegou a competir também, imagino eu, ou não? sim. Que você Sim. participou de que competições? De brasileiros, basicamente. De campeonatos brasileiros. Uhum. Então foram essas competições que eu comecei a participar e a entrar nas competições mesmo, né? Que eram as Sim. competições que a gente tinha na época. Mas aí, como você está falando do bailarino para aquele que julga, o que foi que te atraiu no julgamento? Qual foi ali aquele momento em que você disse, eu acho que eu posso ter um olhar mais apurado sobre aquilo que é feito? Como é que isso aconteceu? Essa é uma excelente pergunta, porque assim, a gente ouve muito falar que a dança especificamente, dança não se julga, a arte não se julga, né? E eu comecei a perceber que era possível, né? Era possível você transitar nesse olhar mais técnico, mais objetivo, tá? Porém, o sistema que a gente tinha até então, ele não era um sistema que permitia você ter esse olhar objetivo. Você era muito, digamos, condicionado a, a olhar muito de forma eu vou usar essa palavra, mas é para ficar um pouco mais definido, né? Você deixava muito o seu emocional tomar conta na hora de você fazer um parecer.
E é isso que essa é a diferença quando você fala da dança esportiva especificamente. Ela traz um olhar, não que, de novo, não que o emocional não conte, tá? Até porque é impossível você colocar, por exemplo, um robô para transmitir uma emoção dançando, não dá. Né? Você precisa de um corpo humano, você precisa de um dançarino, de um bailarino transmitindo isso para você. Tá? Então a emoção ela é usado para isso, tá? Dentro da dança. Então a questão é que o foco, tá? do olhar do árbitro não é 100% emocional. Né? Ele tem que ter esse entendimento de que a competição ela vai acontecer. Você vai estar ouvindo uma música, às vezes uma música que você gosta, vai dar vontade de você dançar, porque isso é natural, tá? Mas você treinar o seu árbitro, né? Você treinar a pessoa que você tem, a profissão que você está assumindo naquele momento, exatamente você entender que naquele momento você não vai usar 100% da emoção como o atleta. O atleta é exatamente o inverso do árbitro. Né? Eu digo que uma competição sem árbitro e sem atleta, ela não funciona, porque você não tem as duas pontas funcionando. Tá? Então, é possível. Aí eu comecei a entender que é possível, sim, você transitar nessa questão mais objetiva, né? Mas você precisava ter um treinamento específico. E isso é um grande... Você disse que buscou no exterior, né? Pelo que eu venho entendendo aqui. Sim. Antes de nós falarmos sobre essa sua busca, eu queria que você, se for possível, mostrasse um pouco da dança desportiva para a gente. É possível agora? Sim, sim, sim. Eu tenho até um vídeo aqui. Deixa eu tentar inverter a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo... você está conseguindo ver? Muito bem. Tá. Essa competição aqui que eu estou mostrando, ela foi uma das últimas que aconteceu agora na Lituânia, que é um país muito forte em stand-up, que é uma das disciplinas dentro da dança esportiva. Eu também já vou comentar sobre isso. Tá? E essa disciplina, ela é caracterizada por 5 danças standard, tá? Que é a valsa vienense, a valsa lenta, o slow foxtrot, o tango e o quickstep. Tá? Então você tem 5 danças dentro dessa disciplina. Tá? Essa competição você viu de perto? Você estava lá ou viu daqui do Brasil? Eu vi essa competição pelo Brasil. Uhum. Eu não estive presente nela. Tá? Eu não sei se o som vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo... Melhorou. Nesivaržykite. Galite ploti ir viso šokio metu, tai tikrai padės šokėjams ir jums bus maloniau stebėti varžybas. Vietas valsa. Essa é uma valsa lenta. É lindo, né? Se não me engano, esse casal número 9, eles são os atuais campeões. Eles são eles mesmos, que é o Evaldas e a Ieva. São da Lituânia. São os casais campeões. Eles são o casal campeão na standard. Uhum. E se você reparar, atrás, na parte azul, é onde tem os árbitros. Eles podem tanto ficar sentados quanto em pé. E
se você reparar, eles estão segurando um smartphone, um celular, que é o sistema que eles usam para arbitrar. Sim. É muito interessante porque é o mesmo ritmo para todos, mas cada casal Sim. faz um movimento diferente, né? Perfeito, perfeito. Então, isso é uma das coisas que, quando você começa a analisar, quando você começa a observar esses detalhes, né? essa composição, você começa a direcionar o seu olhar de uma forma muito mais objetiva. Você começa a entender o que você está vendo. Tá? Hoje eu posso dizer com total clareza que a forma da arbitragem hoje, com a da dança esportiva, me permite olhar uma competição de dança, tá? E aí eu posso trazer tanto as danças internacionais que a gente tem em Standard e Latin, quanto as danças brasileiras, tá? Eu consigo olhar essas competições porque o sistema me permite, eu não fico preso, por exemplo, numa estrutura vertical, tá? Porque geralmente quando você tem um sistema um pouco mais subjetivo, ele geralmente é uma estrutura muito vertical, ou seja, você fica muito preso a ter que dar uma nota para passar para a próxima e assim por diante. Você fica muito estruturalmente não te dá, você não consegue trabalhar em cima disso. Esse sistema mais objetivo, ele é mais horizontal, tá? Isso faz com que você consiga direcionar, tá, o seu olhar para aquela competição. Por exemplo, agora em julho, a gente vai ter a nossa primeira competição agora em junho, mas em julho eu estarei arbitrando um festival de dança. E qual é a característica dos festivais de dança? Você tem danças mais contemporâneas, você tem balé, você tem estruturas de dança que não é tradicionalmente, você não tem um árbitro de dança esportiva, por exemplo. Mas você vai julgar esses estilos? Por exemplo, o balé clássico? Sim, porque na realidade qual é a vantagem que esse sistema me permite? Eu não tenho a técnica do balé, eu não tenho a formação técnica do balé, porém eu tenho a formação musical que me permite olhar para aquela competição musicalmente falando. Eu tenho o olhar técnico da coreografia e apresentação, né? Eu consigo olhar a competição de forma coreográfica, porque o sistema me permite olhar. Me desculpa. Que festival é esse que lhe convidou? É o Tríade, é o prêmio Tríade, que vai ser agora final de julho, sim. Mas por que eu comento dos festivais? E por que eu falo do sistema? Quando a gente arbitra, quando a gente usa o sistema objetivo, eu não olho para os objetivos de uma vez só. Nós trabalhamos com quatro critérios. Nós temos movimento à música, coreografia e apresentação, partner skills e qualidade técnica. Tá? Então são quatro critérios que eu uso, tá, dentro das competições, que é possível usar quatro, ou uma composição entre os quatro. Tá? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando eu vou arbitrar, quando me chamam para arbitrar um festival, por exemplo, eu não uso a qualidade técnica. Tá? Porque por não ter o domínio técnico daquela competição específica, eu não vou usar esse critério para avaliar as apresentações e as performances. Porém, eu uso partner skills, que também pode ser solo skills ou group skills, tá? Ou então a coreografia e apresentação. Geralmente eu uso um desses dois critérios para avaliar a competição, porque aí eu vou estar sendo mais justo na forma de eu olhar aquela competição.
né? Seja num palco italiano, seja numa pista de dança no entorno, no meio do evento, né? Eu consigo usar o sistema desse jeito. Eu consigo direcionar o meu olhar. Tá? Então, quando a gente fala do sistema objetivo, ele me favorece a eu ser o mais justo possível, tá? O mais correto possível nas avaliações. Porque, por exemplo, eu não posso usar o de qualidade técnica quando eu não tenho o domínio técnico para isso. Mas eu não fico engessado de tal forma que eu só vou olhar o técnico. Não, eu posso olhar a música, eu posso olhar o domínio do espaço, posso olhar a forma como ou o casal, ou a pessoa em si, ou o solista, ou o grupo se comunica entre si. Tá? Então, quando eu tenho um sistema mais objetivo, eu consigo trazer e aprimorar esse olhar em cima da dança. E aí, quando eu falo que eu não vou contra a frase a arte não se julga, é porque eu não estou julgando a arte. Eu estou julgando a performance que eu estou vendo aí em pista naquele momento. Uhum. Tá? Então, isso é por isso que eu falo que é um olhar muito mais objetivo e um pouco mais racional do que emocional. Tá? Isso para para todas as arbitragens todos os sistemas que a gente tem de forma objetiva, inclusive o sistema que está sendo usado para o breaking nas Olimpíadas é um sistema objetivo, sim. Tá? Ele é um sistema extremamente objetivo, porém ele não é só objetivo. Ele tem o emocional também, porque é necessário você olhar o emocional que você tá enxergando em pista, porque acontece. Como é que você não vai colocar a sua emoção em pista? Não Sim. tem como. Patrick, antes da gente falar da Olimpíada, vamos dar Sim. continuidade aqui à sua ida de conhecimento, de busca pelo conhecimento no exterior. Você falou que estudou Sim. fora sobre arbitragem. Exatamente Sim. onde você estudou e por que você foi para fora? Tá. A primeira experiência que eu tive foi no Chile, que foi aqui pertinho, né? Então foi o primeiro curso internacional que teve, ministrado, inclusive, por técnicos e árbitros do exterior, né? Desculpa, quando eu falo do exterior, é mais Europa, né? Inclusive tinha um canadense, um americano, mas tinha um espanhol, um russo. Então, basicamente, o conhecimento, de uma forma geral, de arbitragem, vem da Europa. Tá? E logo em seguida, isso foi em 2015, e em 2016, logo em seguida eu já fui para o primeiro congresso de arbitragem internacional, aí mais presente no local, que foi em Madrid, onde aí eu brinco e falo assim, foi um divisor de águas, porque uma coisa é você ver as pessoas vindo para cá para te ensinar. Não que elas não ensinam da mesma forma, não é nem isso. Mas uma coisa é você ver as pessoas que vêm para cá para dar o curso, outra coisa é você ver as pessoas que estão participando do curso lá na Europa. Quando eu comentei desse casal, por exemplo, eles eram os atletas, tá, que estavam performando no congresso, por exemplo. Então, assim, quando a gente fala do diferencial, porque eles moram lá, então é mais fácil você trazer os atletas dali próximo, né, do que para outro lugar, mais longe. Né? O custo é mais caro. Então é mais viável você trazer para mais próximo. Então, essa é a diferença. Tá? Então, isso favorece você aprender mais, você aprimorar mais o seu olhar. Tá? Quando você tem essa possibilidade, realmente é um grande divisor de águas. Então, quando eu brinco, eu falo, olha, é necessário que a gente vá
para a Europa nesse sentido, em busca desse conhecimento, é exatamente por isso, porque lá você tem grandes escolas onde você consegue transitar entre elas praticamente de um dia para o outro. Sim. Então você tem essa facilidade, né? Então você consegue ver na prática, tá, esses eventos. E de uma forma, literalmente, quase que todos os dias você consegue estar em vários países diferentes, vendo competições diferentes e vendo qualidades diferentes. Então isso é importante, né? Quando eu falo da diferença, é isso. Tá? Você consegue ver essa grande diferença. Patrick, e você começou a arbitrar internacionalmente quando? Na realidade foi em 2018, eu não lembro se foi 2017 ou 2018, se eu não me engano, pela América Latina. Tá? Essa foi a primeira a experiência internacional, inclusive em competições grandes também, por exemplo, organizadas pelo Chile, pela Bolívia. Então a gente consegue ter essas experiências internacionais na prática, né? Porque você começa a entender que o seu olhar não muda. Na realidade, continua sendo uma competição de dança, você está ali fazendo um trabalho, você está executando um trabalho, e você consegue manter o seu trabalho. Uhum. Né? Porque a gente por mais internacional que seja a experiência, o seu olhar não vai mudar. Tá? A sua percepção da dança não vai mudar. A diferença é que você está vendo competidores internacionais. Você está na presença de árbitros internacionais. E essa é a diferença, basicamente. Mas né? o trabalho é o mesmo, né? O trabalho é o mesmo, o trabalho não muda. Até porque o objetivo faz com que você não mude o trabalho, porque o trabalho tem que ser executado da mesma forma. Porque senão não justifica ser um sistema para todos, onde eu consigo usar para todas as competições de dança. Então, para mim, quando eu vejo um sistema de dança objetivo, para mim, eu entendo exatamente isso, que você consegue executar o seu trabalho, esteja você no Brasil, no Chile, no Japão, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não importa onde você esteja. O seu trabalho você vai executar da mesma forma. Né? E exatamente esse o entendimento. Tá? Patrick, e a dança esportiva, que já há competição dentro da dança esportiva há muito tempo, e agora ela Sim. vai para a Olimpíada. Como é que ela foi parar ali na Olimpíada? Como é que é isso? Olha, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala de dança esportiva, isso é um trabalho de construção mesmo, né? Porque a gente precisa entender o que é isso. A dança esportiva ela é a modalidade principal. Tá? E dentro da dança esportiva você tem as disciplinas que compõem esse quadro. Como o atletismo tem os lançamentos de dardo, os lançamentos de martelo, está tudo compondo o atletismo. Uhum. O atletismo é o principal e você tem as disciplinas dentro dessa modalidade principal. Então, você tem a dança esportiva e dentro da dança esportiva você tem as disciplinas de Latin, Standard, Breaking, Salsa, folclórico, rock and roll acrobático, você tem o country line, então você tem algumas disciplinas que compõem essa modalidade. Tá? E a disciplina que entrou para Paris 2024 foi o Breaking. Por quê? Olha, por conta do apelo que o COI vem fazendo ao longo dos anos. Eles querem rejuvenescer, eles querem trazer mais dinâmica para as competições, tá? Tendo em vista que eles trouxeram o surf, o skate, a escalada, que são esportes praticados na sua maioria por jovens. Tá? Principalmente o skate, que você tem um lifestyle muito presente não só nas competições, mas nas pessoas
que estão praticando, tá? Olha, desculpe, tem sua prima, Cristina, Ah, tá mandando aí um carinho oi, para Cris, você. tudo bom? Beijo. Então, assim, a ideia do breaking é exatamente vindo nessa proposta que o COI vem trazendo ao longo dos anos, de rejuvenescer, mais dinâmica para as competições, porque, por exemplo, quando eu falo dinâmica, se a gente pegar as baterias de dança esportiva, por exemplo, elas não passam eu vou exagerar, elas não passam de 2 minutos, por É. exemplo, tá? Então, são baterias curtas, tá? Então, você consegue agradar quem faz serviço de streaming, você consegue agradar a televisão, você consegue agradar o público de uma forma geral, tá? Fora que, sem querer trazer a sardinha para o nosso lado, fora que eu consigo ter duas coisas juntas que outros esportes não conseguem trazer, que é a música e a competição em si. Tá? É a única modalidade, a única disciplina que você tem, que você consegue trazer as duas coisas e outra, você consegue fazer com que a emoção fique presente na competição o tempo todo. Tá? Então isso é uma coisa muito positiva. Então a gente está vindo com essa força junto dessa proposta do COI e cada vez mais eu particularmente, eu estou enxergando que a dança esportiva ela veio para ficar dentro das Olimpíadas. Tá? Você E acha, Patrick, que a dança esportiva está começando pelo break, mas pode se estender às outras disciplinas? sim, eu acredito que sim. Tá? Eu acredito que o breaking vai puxar todas as outras disciplinas, tá? Uhum. Porque justifica você ter uma modalidade com várias disciplinas onde todas elas trazem esse dinamismo, né, de baterias mais curtas, de trazer a questão musical presente, de trazer uma apresentação em pista mais elegante, mais interessante, mais dinâmica, mais jovial. Você consegue apresentar isso. Tá? Então eu acredito sim, tá? Que esse movimento ele vai continuar ao longo dos anos, sim. Né? Eu entendo que existe não só força para isso, tá? Mas existe aí muito espaço para a gente conquistar com as outras disciplinas. Tá? E cada vez mais, né, a gente começa a entender que, por exemplo, eu vou dar uma outra questão, por exemplo. A nossa disciplina, a nossa modalidade, tá? Ela tem uma adaptabilidade muito grande em relação aos outros esportes. Por exemplo, essa competição que você viu, ela estava sendo feita num ginásio. Mas você pode fazer, por exemplo, num espaço mais aberto, dentro de um hotel, onde muitas competições, inclusive muitas competições internacionais, acontecem dentro de hotéis. Tá? Então você consegue adaptar o evento para um espaço. Por exemplo, você teve um evento agora, o Breaking de verão, que foi feito num ambiente de praia. E foi assim, onde? Foi aqui no Rio, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente o local, mas foi no Rio. Tá? Então você tem uma adaptabilidade muito grande em relação aos outros esportes, onde você tem uma exigência técnica, tá? De aclimatação, ambientação, o espaço onde vai ser executado o evento precisa ser um espaço bem trabalhado, não pode ser feito em qualquer lugar. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma competição de saibro do tênis onde está chovendo, é mais difícil você conseguir executar. Porque não dá para você fazer uma competição, não que não dê, mas é muito mais difícil
você ter uma competição de saibro na chuva. Você não vai ter a alta performance que você deseja, né? Exatamente. Então a gente tem essa adaptabilidade, tá? Que isso é uma coisa extremamente positiva, tá? Para o desenvolvimento e para trazer... o dinamismo também vem nisso, né? Eu consigo fazer acontecer o evento em espaços diversos. Isso faz com que a disciplina seja muito bem vista e seja muito bem querida por todos, porque você consegue executar ela de muitas maneiras. Então isso é extremamente positivo. Tá? Então o breaking vem nesse viés, né? Uhum. E o Brasil, você acha que o Brasil vai participar da Olimpíada de Paris em 2024? Tem uma seleção? Sim. Já temos uma seleção que foi selecionada, as pessoas foram chamadas, os atletas foram chamados através dos seus currículos, porque como o movimento olímpico para começar a desenvolver o breaking teve esse gap por conta da pandemia que ainda estamos vivendo, ainda está presente, mas por conta de Tóquio não ter acontecido em 2020 e sim em 2021, tá? A gente tem esse gap de tempo menor, tá? Para 2024. Tá? E somente no princípio desse ano que a gente começou a dar andamento, porque somente em final de 2021 que a gente teve o início. Tá? E por conta disso, sim, a gente teve aí algumas demandas que a gente precisava executar, e isso por si só fez com que a gente fizesse alguns métodos orientados pelo próprio COB, que isso isso é uma coisa interessante, porque a gente não tomou uma decisão do tipo, vamos fazer desse jeito, porque... Não, calma. Você tem quando a gente fala do esporte, a gente tem uma orientação técnica a seguir. A gente tem um comitê olímpico brasileiro que vai nos orientar. Exatamente. Então, assim, a gente tem regras, claro que a gente tem as regras da dança esportiva, a gente tem as regras do breaking, ok, isso é válido, isso existe uma adaptação, porque é a primeira dança que está entrando nas Olimpíadas, tá? Então tem aí uma adaptação de todos os lados, tá? Só que, em se tratando de esporte, nós não podemos executar de qualquer forma, tá? Nós somos orientados, nós somos orientados, literalmente, a executar o trabalho da melhor forma possível. Porque eu não posso executar de qualquer forma, eu não posso fazer de qualquer forma. Patrick, né? Esse conjunto brasileiro é chamado de time, seleção... Qual é o nome, Guilherme? Seleção brasileira de breaking. Não, seleção de breaking, porque a gente está... existe aí como eu falei, existe uma adaptação na nomenclatura. Eu brinco e falo assim, eu entendo a questão da nomenclatura, tem que existir, ok, entendi. Mas, de novo, a disciplina principal é o breaking, tá? A modalidade é o breaking, a modalidade é a dança esportiva e a disciplina é o breaking. Então, em termos de nomenclatura, se a gente for seguir, por exemplo, o que os Estados Unidos estão fazendo, eles falam Breaking Dance Sport. Então, se a gente for usar a mesma métrica, a mesma sugestão deles, seria Breaking Dance Esportiva. Em termos de nomenclatura, ok. Para mim tá perfeito. Para mim tá super válido. Porque o que precisa é exatamente essa educação de entender o que é a modalidade e o que é a disciplina. Uma vez que a gente começa literalmente a fazer isso com mais frequência, a falar e ter essa orientação com mais frequência, isso faz com que as pessoas entendam o que está nas Olimpíadas, né?
é sim a primeira dança esportiva que está nas Olimpíadas, e a disciplina que está representando é o breaking. São Então, por isso que quantos... Como é que nós denominamos essas pessoas? São quantos bailarinos ou atletas? perfeito. Existe aí também uma argumentação nesse sentido, tá? A partir do momento que eles estão entrando no mundo esportivo, eles são atletas, tá? Mas assim como a gente tem o boxeador, o ciclista, o corredor e assim por diante, o nadador, o jogador de futebol e assim por diante, nós temos o b-boy e a b-girl, tá? Que são os dançarinos, são os dançarinos que estarão representando o breaking. Tá? São dois? Não. A princípio, porque tem o masculino e o feminino. Né? Então, são o b-boy e a b-girl. Então, você não tem misto. Tá? Você não tem b-boy batalhando contra b-girl e b-girl batalhando contra b-boy. Não, você tem masculino para um lado e feminino para o outro. Tá? Uhum. A ideia é que isso vá crescendo, vá melhorando. Como o skate teve essa primeira questão também. Tá? Uhum. Então, Mas são quantos sentido. atletas? Hoje a seleção brasileira está contando com 12 atletas. Então são 6 b-boys e 6 b-girls. 6 rapazes e 6 moças. E qual é, Patrick, a sua participação aí nesse conjunto? Você está indo como técnico? Você, pelo que eu estou entendendo, né, desta vez você não vai arbitrar, não é isso? Não. Inclusive, eu não posso arbitrar o breaking porque eu não tenho a qualidade técnica para estar. Inclusive, eu não posso nem fazer o curso de arbitragem de breaking. Primeiro, porque eu não tenho a qualidade técnica para entrar nesse meio. Né? Eu não posso, não tenho nenhum estudo de breaking para conseguir entrar. Por mais que eu tenha o estudo da arbitragem em Latin e Standard, por mais que eu tenha esse estudo, eu não tenho formação técnica para o breaking. Tá? Sim. Mas hoje eu estou como presidente da confederação, do Conselho Nacional de Dança Esportiva, que é o CNDD. Tá? Uhum. Então eu estou nessa figura. Eu gosto de falar, gosto muito de ouvir o nosso diretor de breaking falar que ele está como diretor de breaking, e é isso mesmo. Eu estou como presidente, até para conseguir fazer a gestão da melhor forma possível. Né? Então hoje eu estou como presidente, inclusive por conta de estar como presidente, algumas ações eu não posso fazer. Por exemplo, eu não posso arbitrar o breaking porque eu não tenho a formação técnica para isso. Mas, por exemplo, eu posso arbitrar, ainda consigo arbitrar Latin, Standard, inclusive, como eu comentei, a gente vai ter a nossa primeira competição presencial semana que vem. Eu estarei, na realidade, eu estarei como duas posições. Eu estarei como presidente, mas eu também estarei como árbitro. Né? Então, eu também estarei nessa competição como árbitro. E também, enfim, no meio de julho, eu estarei arbitrando esse festival. Né? Então, como árbitro, eu continuo atuando como árbitro. Né? Para mim é sempre, eu brinco, o meu, vai continuar sendo a minha atividade dentro da dança esportiva, porque é uma coisa que eu continuo estudando, continuo aprimorando todo dia, praticamente todo dia, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu realmente gosto muito dessa... quando eu descobri que eu podia compartimentar e colocar o olhar técnico em cima das competições, me agradou bastante. Eu falei, não, eu vou seguir esse caminho daí. Sim. Patrick, na sua opinião, quais os países mais fortes aí para Paris 2024 no Breaking Dance? Olha,
eu vou dizer o seguinte, hoje nós temos 3, 4 países despontando tecnicamente, tá? Nós temos os Estados Unidos, nós temos a Alemanha, nós temos o Japão e nós temos o Brasil. Por incrível que Olha, pareça, nós temos o Brasil, sim, entre os top 4, tá? Inclusive, nós tivemos o Mundial ano passado na França e o Brasil ficou exatamente em 4º lugar no masculino, né? uhum. E hoje nós temos, sim, uma potência muito, muito boa no feminino também, tá? Nós temos essa potência muito boa, apesar eu falo curto espaço de tempo, mas eu vejo sim a possibilidade aumentando até 2024, porque os atletas estão treinando, tá? Eles começaram a entender, quando eu falo curto espaço de tempo, porque eles literalmente saíram de um ambiente cultural e foram para o ambiente esportivo, tá? E a gente achou que fosse levar um pouco mais de tempo para ter esta adaptação, este entendimento, e não foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente o que a gente mais gostaria, que foi exatamente o entendimento rápido. Eles começaram a perceber que eles precisavam modificar, desculpa, não modificar, não é exatamente isso, mas eles precisavam aprimorar e transformar o que eles já tinham de técnica para o esportivo. E eles fizeram isso maravilhosamente bem, estão fazendo isso maravilhosamente bem, essa transformação. Tá? Eles estão treinando, e o interessante, e aí um detalhe, porque a seleção brasileira ela é composta de atletas vindos de todos não de todos, desculpa, mas de muitos lugares do Brasil. Nós temos representantes de Belém do Pará, São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Brasília. Então nós temos uma composição muito brasileira, literalmente muito brasileira. E a média de idade desses atletas? Boa. A média de idade, como a idade mínima para as competições, para as Olimpíadas, está sendo colocada como 16 anos, a gente acredita que isso deve mudar um pouquinho, mas não muito, tá? A idade média está entre 20 e 33 anos, mais ou menos. Tá? É uma média até relativamente alta, porque eles não colocaram, isso foi uma coisa positiva, por um lado, tá? Porque a gente precisava ter os melhores atletas de bate-pronto, né? Mas que eu acredito que isso vai se ajustar para 2028. Tá? Então, eu acredito que vai ter aí uma adaptação na idade depois de 2024. Porque eles não colocaram uma idade máxima, por exemplo. Sim, Tá? é normal, né? Está tudo no início, é normal ainda. Exatamente, exatamente. É normal ter essa adaptação, ter esse entendimento. Sim, sim. Porque, de novo, literalmente, efetivamente, é a primeira dança, tá? É a primeira composição artística, digamos assim, efetivamente, que está sendo trazida para as Olimpíadas. Por que eu estou usando essa fala? Tá? É até importante para o pessoal da ginástica artística não me crucificar. Eu preciso defender o meu lado, preciso botar uma coisa mais técnica. Mas é a primeira relação música-técnica, tá? Que está sendo trazida para as Olimpíadas. Efetivamente, porque o dançarino, o atleta de dança esportiva, ele tem uma relação muito, muito, muito íntima com a música. Quando eu falo muito íntima, não é simplesmente ele vai usar ou a melodia ou a batida, não, ele vai usar a composição musical quase que 100%. Tá? Coisa que, por exemplo, a ginástica artística, você não tem isso. Porque por mais que ela calcule o tempo que ela vai correr, girar e cair,
não é 100% cravado na música. Tá? Então você tem, quando eu falo a composição artística, a diferença é exatamente essa. Tá? É a relação íntima que você tem da música com a técnica. Necessariamente você tem essa composição. Tá? Uhum. Patrick, eu desejo muito sucesso para vocês todos, para você, enquanto um organizador, enquanto Obrigado, técnico, Vanessa. enquanto um dirigente, para os nossos atletas, que sejam muito felizes, que eles aproveitem, não é? Trazendo medalha ou não, tudo é possível dentro de uma competição, Sim, não é isso? Treino é treino, jogo é jogo, nós sabemos, né? Mas que eles sejam muito felizes. E muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É sempre, de novo, para mim, sempre que eu posso falar da dança esportiva, claro que eu gosto de falar da arbitragem também, é um assunto que, se me deixar, eu falo por horas e horas, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estudo desde 2013, é um assunto que eu gosto de me inteirar, de saber o que está acontecendo, ter esse olhar exatamente nesse sentido. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Se deixar, eu falo horas. E a dança esportiva mais ainda. Né? Hoje em dia, eu defendo a dança como esporte com unhas e dentes. E eu falo assim, eu não estou desmerecendo e não estou falando que não é cultura. Muito pelo contrário, estou falando de uma outra vertente, de uma outra questão, onde e aí vale o movimento cultural, onde um influencia o outro. Tá? Não existe dança sem cultura e não existe dança esportiva sem cultura e não existe o contrário também. Porque eu entendo que existe uma adaptabilidade entre as duas pontas, né, cada vez mais. Né? Eu entendo que são duas vertentes, são duas portas que a gente tem para o dançarino, e aí você escolhe o caminho que você quer seguir. Mas você consegue transitar enquanto atleta, você consegue transitar tranquilamente entre as duas pontas. Ok. Muito obrigado, Patrick. Sucesso para você e para Muito os obrigado atletas. pela oportunidade. Obrigado, então. Muito obrigado. Uma boa noite, então, aí. Para você. Um abraço. Obrigado, um abraço.